de hoje é sobre a natureza, mais precisamente sobre as plantas medicinais. Alecrim para tudo, gerbão. Complicado? Não para quem vive desde que nasceu na região de Poconé, em Mato Grosso. Dona Maria Evódia dá essa aula com muito prazer. As plantas medicinais fazem parte da vida dela. Quando vai fazer um chá, tem que picar, cortar, desfarinhar bem as folhas. A Dona Evódia mora a 4 quilômetros da escola. Todo dia ela faz esse trajeto e fica muito atenta ao que tem aqui em volta no ambiente. Para mim, eu só vejo a vegetação típica da região, mas para ela, tudo aqui tem um significado. Essa aqui é o cajuzinho do campo. Ela é uma planta muito usada para dor de dente e também para diarreia. Essa aqui eu acho muito curiosa, essa planta aqui, porque essa aqui é a lixeira, né? Isso. E de lixo ela não tem nada, porque é uma planta muito usada por aqui. Quais são os benefícios dela? A folha a gente usa para pneumonia, que a pneumonia é uma doença muito perigosa, né? Ela é rápida para curar a pneumonia. Como é rica a flora pantaneira! Nela é possível encontrar plantas com características também do cerrado, da caatinga, da floresta amazônica. Um pouquinho de cada bioma brasileiro. É nessa diversidade que as populações ribeirinhas encontram tratamento para a maior parte dos problemas de saúde. Esta dona de casa veio de longe com os filhos se consultar com a Dona Maria Evódia. Vim aqui ver um chazinho para minhas crianças que tá com gripe, com dor de cabeça. Da casa de Dona Maria Evódia, ninguém sai sem um chazinho. Um não, vários. Perto daqui, também na região de Poconé, Dona Maria Teodora tem sempre alguém batendo a porta dela em busca de tratamento. Aí o senhor pode tomar 3 até 4 xícaras por dia, tá? Isso aí vai resolver para o senhor. Muitas plantas medicinais podem ser tóxicas e devem ser tomadas na dose certa. O meu pai entendia de muitas plantas, conhecia muitas qualidades. E aí a gente foi pegando esse conhecimento e a gente foi crescendo e interessando. De facão em punho, Dona Maria Teodora não titubeia na hora de sair para colher as plantas que precisa para renovar o estoque. Esse aqui é guanandi. Guanandi? É. Ah, é a árvore? É a árvore. Tá, mas aí o que a senhora usa da árvore? A casca. A casca? A casca dela. E pra que serve esse guanandi? É antiúlcera. Qual que é a parte que a senhora usa? Essa aí. Essa que é mais cor-de-rosa, porque tem a assim, casca, aí joga fora, né? O bem de cima tem que jogar fora. Aí é anti-casca. Essa parte aqui é rosada, que é usada pro chá. Limpo todinho, corto um pedacinho pequeno, seca e empacota. Já fica pronto pro chá. Aí e funciona? Ixi, e funciona, e muito, mas é bom demais. Olha, essa árvore grande ali, essa é o jaquitibá, que é muito usada também. Ela é usada para muita coisa, inclusive eu uso ela muito para anti-inflamatório, de útero, de ovário, é uma beleza. É usado bastante essa aqui. Eu costumo usar ela. Eu quase não fico sem. Se eu fico sem é um dia, 2, porque ela é muito valiosa. Tamanho conhecimento chamou a atenção da Universidade Federal de Mato Grosso. Agora, dessas entrevistas que você fez aqui nessa comunidade, por exemplo, quantas pessoas, qual é a porcentagem de pessoas que usa plantas para chá? 99% da população. Muita gente. Das 262 pessoas que eu entrevistei, 259 utilizam plantas. Há 4 anos, os pesquisadores investem num projeto que busca comprovar cientificamente a ação das plantas usadas pela população local. Quantas plantas a Dona Maria Evódia ajudou você a identificar? A Evódia citou 220 plantas. 220? Mas Dona Maria Teodora superou todas as expectativas. Nas entrevistas que eu fiz com ela, né, ela foi a informante número 1, né, em número de plantas, e me relatou 250 plantas
que ela utiliza. O estudo é minucioso e passa pela identificação correta de cada planta. Hoje é a vez da calunga. Essa aqui é uma das plantas de maior importância para a comunidade, foi citada por várias pessoas. Depois de colhida, a planta é colocada numa prancha. Após a secagem, ela vai para um grande arquivo para ser estudada e identificada em todas as suas partes. Um trabalho para o seu Libério, que é parataxonomista, especialista em identificação de plantas há 37 anos. Mas bem antes disso, ele já conhecia as plantas medicinais. Eu vim conhecer medicamentos de farmácia, por exemplo, eu tinha 14 anos. Era só na base do chás, que minha avó fazia garrafadas, né? Das plantas estudadas há mais de 10 anos pelos pesquisadores, 3 já têm eficácia comprovada para tratar úlcera, dor e inflamação. Seus nomes ainda são mantidos em sigilo porque elas aguardam o registro de patente. Todas essas plantas não eram estudadas, portanto são plantas inéditas, e que nós agora encerramos os estudos pré-clínicos. O resultado dos testes com 2 das plantas em ratinhos com úlcera é impressionante. Veja as imagens. O primeiro estômago é de um ratinho que recebeu apenas água. A úlcera, que são esses vasinhos vermelhos, não se altera. O segundo estômago é do animal que recebeu tratamento com a planta A. Observe que há uma diminuição dos vasos vermelhos. Já o terceiro estômago é de um rato que foi tratado com a planta B. Também é visível a diminuição da úlcera. E o quarto estômago é de um rato que recebeu um remédio já usado pela medicina. É notável, principalmente quando a gente verifica a abertura desses estômagos, a gente nota o quê? Que muitas vezes o efeito dessa planta é superior aos efeitos já conhecidos dessa substância padrão. Atualmente, só 66 plantas medicinais fazem parte da lista aprovada pela Anvisa. Porém, a maioria não é nativa do Brasil. É preciso estudar as plantas aqui do Cerrado, do Pantanal, da Floresta Amazônica, para que elas possam depois no futuro fazer parte dessa lista e mesmo possam ser desenvolvidos medicamentos para combater as enfermidades da população. Uma boa notícia para os pacientes com asma brota no campus da Universidade Federal da Paraíba. Aqui, há 20 anos, pesquisadores do Centro de Ciências da Saúde desenvolvem um medicamento à base de uma planta muito comum no semiárido, a milona, também chamada de orelha de onça. Eles estão entusiasmados com os resultados e acreditam que a descoberta poderá revolucionar o tratamento dos doentes. Essa planta tem um mecanismo de ação muito interessante do ponto de vista imunológico para a terapêutica da asma e tem um mecanismo de ação diferenciado dos medicamentos já existentes no mercado. A curiosidade científica surgiu do uso popular. Os moradores do interior da Paraíba, há muitas e muitas gerações, utilizam a raiz desta planta no tratamento da asma e de outras doenças respiratórias. Mas os pesquisadores descobriram que as folhas contêm os princípios ativos semelhantes. Melhor para a natureza, porque ao utilizar a raiz, os moradores acabavam matando a planta e isso não vai ser mais necessário. Além disso, as folhas possuem outra vantagem. São menos tóxicas do que a raiz, o que é um sinal animador para o tratamento dos pacientes. Falta pouco para a milona virar remédio. Vários estudos foram realizados para comprovar a eficácia terapêutica. O extrato da planta já foi testado em animais, como determina a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e o resultado foi surpreendente. Os pesquisadores descobriram que a planta, além de tratar os pacientes com asma, também é eficaz no combate às úlceras gástricas. Outra surpresa durante os testes, a milona apresentou atividade antidepressiva. Seria interessante, porque tem casos, né, em que tem pessoas que têm asma e que também estão sofrendo de depressão. Então seria até uma forma, né, de usar um único tratamento, né, com 2 finalidades. Mas nada se compara ao poder da planta para o tratamento da asma.
Os pesquisadores comprovaram que a milona tem duas poderosas ações. É anti-inflamatória e anti-alérgica. Um alívio e tanto para os pacientes asmáticos, já que a asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas e, na maioria das vezes, é desencadeada por processos alérgicos. A planta, ela diminui a produção de muco. Isso aqui são células produtoras de muco. Isso aqui é de um pulmão de um animal com asma. Né? Vocês podem ver bem vermelhinho aqui, está cheio de muco ou secreção. E num animal tratado com a planta, a gente consegue ver claramente a diminuição na produção de muco. Já começa a respirar com facilidade. Já começa a respirar melhor. E outra descoberta: o extrato de milona produziu resultados bem melhores do que o uso de corticoides. Se a gente comparar, nós temos aqui uma melhor resposta com a planta do que com o próprio corticoide. Quer dizer que a planta foi mais eficaz do que os produtos disponíveis no mercado. Exatamente. Depois dos animais, os pesquisadores vão testar a milona nos pacientes com asma. Eles pretendem fabricar o remédio em forma de xarope para as crianças e em cápsulas para os adultos. A fabricação de um medicamento a partir de uma planta medicinal pode levar vários anos e passa por uma série de etapas. Enquanto desenvolvem o produto que será vendido nas farmácias, os pesquisadores testaram um jeito mais simples de usar a milona para combater a asma. Assim, em forma de sachê, pronto para virar chá. Tomando o chá 2 vezes ao dia, os pacientes melhoraram e as crises de asma diminuíram. Conhecedor das plantas medicinais e responsável pelo cultivo da milona nos canteiros que abastecem o centro de pesquisas, seu Francisco se impressionou com a milona e conhece um jeito mais simples de combater a asma. O correto é ferver a água, colocar numa xícara, a xícara cheinha, né? Botar 4 folhinhas dentro e abafar. Quando tiver morno, vai entornar. É um santo remédio. Disso, nem os pesquisadores duvidam. Uma farmácia viva